Bom dia, irmãos. Aliás, boa tarde. No meu computador está marcando 12 horas e 6 minutos. Espero que vocês estejam bem nesta manhã gostosa de quarta-feira, de sol, manhã ensolarada. Quero trazer os meus cumprimentos aos irmãos, desejando que a paz de Cristo esteja no coração de vocês. E quero compartilhar com vocês a mensagem de Deus, como eu tenho feito todos os dias. E quero convidá-los a gente pensar um pouco sobre Jesus e o seu poder transformador das boas novas, o poder transformador das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, verso de 21 a 28 me inspirou nesta manhã e eu quero compartilhar com vocês. Vai dizer assim: Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum, e quando chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: "Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." "Cale-se", repreendeu Jesus. "Saia deste homem." E então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. "Que ensinamento novo é esse?" perguntavam. "Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Eu quero orar. Senhor Jesus, quero te pedir que este texto que eu acabei de ler, para mim e para meus irmãos, ele fale aos nossos corações de alguma maneira neste dia. Dá-nos a capacidade de interpretar a tua palavra segundo a vontade do Espírito Santo. É no nome de Jesus que assim eu oro. Amém, Senhor. Meus irmãos, apesar da religiosidade cristalizada, tradicional, sempre nós precisamos experimentar novidade de vida. Romanos 6:4 vai nos falar sobre isto. Nós precisamos experimentar novidade de vida, uma vez que Jesus é a vida. João 14:6 vai nos dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Já que ele é a vida, nós devemos experimentar surpresa das ações de Jesus em nosso viver. Mas como experimentar essas surpresas? Eu creio que o texto que nós acabamos de ler pode nos ajudar a experimentar essas surpresas. Vamos nos inspirar nos versos deste texto lido. Por exemplo, nos versos 21 e 22, nós vamos encontrar Jesus dizendo, aliás, o texto dizendo que eles foram, Jesus e os seus seguidores, seus novos discípulos, foram à cidade de Cafarnaum. E quando chegou o sábado, encontrou-se na sinagoga e começou a ensinar. Eles foram para a sinagoga e ali ele começou a ensinar a palavra. Jesus não criou um ambiente novo naquele caso, mas partiu da sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar, era a escola, era a igreja, era o salão da comunidade, era o local de cursos, o local de eventos, local de culto, local de estudo da palavra de Deus,
para os judeus. E Jesus tinha por costume, assim como o próprio apóstolo Paulo, de ir visitar a sinagoga, de ir cultuar a Deus na sinagoga. Isso era para eles, e era já tradicional estar na sinagoga. Isso pode representar também a nossa igreja como instituição. E o grande perigo é que ela também pode representar uma convivência fria dentro desta instituição, a igreja. Só que ali o Senhor introduziu as boas novas. Ele, embora estava num lugar que era tradicional, ele introduziu boas novas, que é o Evangelho. Os anjos, quando Jesus nasceu, disse: eu vos trago boas novas de grande alegria, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essas boas novas eram diferentes do que tinha até então na sinagoga. Rotina, religiosidade sem vida, cumprimento de tradições frias, sem vida, sem dinamismo, sem uma dinâmica nova que atraísse, mas atraísse não pelos olhos, mas que nos atraísse pelo coração, que nos levasse a tomar alguma atitude diferente. Jesus então foi à sinagoga e ali ele introduziu boas novas, um jeito diferente de falar nesta sinagoga. Nos versos 23 a 25, nós vamos encontrar que nesse ambiente, quando entraram as boas novas de Jesus, o inimigo, que também estava ali, aliás, ele está sempre metido em todos os lugares, ele se sente incomodado e sabe que as suas oportunidades estão chegando ao fim. Olha lá novamente versos 23 a 25. De repente um homem ali na sinagoga, ele estava na sinagoga, provavelmente também buscando adorar do seu jeito, buscando estar envolvido na religiosidade, buscando viver a sua religiosidade fria, estava ali. E ele estava possuído por um espírito impuro. E logo ele gritou, porque ele sabia quem era Jesus, ele gritou: por que veio nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Ou havia mais de um espírito naquele homem, ou ele procurava igualar os outros adoradores a ele. E de tal maneira que ele estava entendendo: eu e esses outros, você veio aqui com essas boas novas para nos atrapalhar, para estragar o nosso status aqui. Um homem na sinagoga possuído por um espírito maligno, impuro. Isso me faz lembrar o texto de Isaías 6, quando Isaías estava também no templo, adorando a Deus, pelo menos ele estava ali para adorar, e de repente, quando o Senhor se manifesta de uma forma extraordinária, Isaías mesmo declara: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu estou vendo o Senhor. Ai de mim, ou seja, eu vou morrer, eu estou fadado ao término, à morte. E ali o Senhor, através daquele gesto de tirar uma brasa do altar, queimar os lábios de Isaías, então fê-lo novamente uma pessoa pura e fez de Isaías um homem pronto para ele ir e anunciar como profeta de Deus. Eu diria como nós nos sentimos também diante da manifestação de Deus. Nós falamos de Deus, anunciamos Deus, quando está tudo de boa, numa calma, e quando as coisas apertam, quando nós nos sentimos apertados, constrangidos, a gente chega até a duvidar do grande poder de Deus. Então, ai de mim, que fico aí nas minhas tradições, nos meus cultos frios, na minha tradição fria, no meu louvor frio, ai de mim.
E este homem ali na sinagoga havia um homem, e aquele homem estava realmente, diz o texto, possuído pelo espírito maligno. Mas boas novas são contrárias às notícias do maligno, porque boas novas trazem vida e o maligno traz morte. Não há lugar para viverem juntas a luz e as trevas. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, vai nos dizer isto. Quando a luz chega, logo as trevas vão embora, as trevas se dissipam. Em terceiro lugar, eu destaco os versos 26 a 28, que diz assim: cale-se, repreendeu Jesus ao espírito que estava naquele homem. Saia deste homem. E então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. E todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é este? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Irmãos, boas novas trazem como consequência, primeiro, mudança de comportamento. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 17, vai nos nortear nesse sentido. Foi uma das últimas mensagens que eu preguei aí na igreja. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 17. Quando nós recebemos o Evangelho, nós mudamos o nosso comportamento, mudamos a nossa vida, nós temos alterado o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver. Boas novas também trazem como consequência mudança de sentimento. Filipenses, no capítulo 2, verso 2, vai nos dar conta de que isso acontece. Filipenses 2:2. Eu vou atrás do texto que vai me dizer: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. As boas novas trazem como consequência renovo espiritual. Quando a gente lê segundo livro de Reis, dos capítulos 21 até o capítulo 23, a gente vai encontrar a história do rei Josias, quando no seu reino ele resolveu fazer a reforma do templo, aquele templo que devia estar sujo, empoeirado, abandonado, há muito tempo que não havia uma limpeza legal, uma limpeza de coração daquele templo, uma limpeza dos móveis, e o abandono era tal que até o próprio livro da lei, a Bíblia deles na época, sumiu, e eles não tinham mais como se dirigirem, como coordenarem a sua vida, estavam esquecendo da Bíblia, como às vezes nós fazemos, né, irmãos? A gente esquece da Bíblia e de repente, uma hora a gente acaba achando. Que bom quando nós a achamos. E eu espero que você tenha, se tinha perdido, tenha achado a sua. E quando ele achou essa Bíblia, eles começaram a ler e descobriram o quanto estavam agindo erroneamente, e voltaram para trás arrependidos, de saco e cinza, de joelhos no chão, de rosto em terra, prostrados, e eles então tiveram dentro de si um renovo espiritual, mudando todo aquele tempo, mudando as vidas, se alegrando, e a adoração ao Senhor foi outra, e houve uma conversão em massa. As boas novas também, meus queridos, trazem ou aumentam a nossa admiração por Jesus. A nossa admiração. O texto diz que todos os presentes, verso 27, ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Como ele tem autoridade? Eles começaram a reconhecer a autoridade de Jesus, e aumentou ali
a admiração por Jesus Cristo, porque ele falava de forma diferente. Além disso, boas novas nos alimentam temor. Temor não no sentido de medo, mas no sentido de respeito pelas coisas de Deus. Quando a gente vê em Jesus as boas novas, quando nós vemos as suas ações, as suas notícias espalham-se rapidamente e há um certo temor, uma certa reverência, respeito à pessoa de Jesus, que é Deus. E ainda, por último, as boas novas trazem como consequência a excitação da igreja ao evangelismo e missões, porque quando estamos plenos do Espírito, quando nós estamos adorando a Deus, quando não há falsidade de adoração, quando nós buscamos realmente a Deus e sabemos que Ele é o autor da salvação, de que Ele é o autor da saúde física, mental, espiritual, emocional. Quando nós sabemos disso, a gente vai à frente para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Em conclusão, irmãos, se nós permitirmos a ação de Jesus para remodelar nosso espírito religioso e nossa adoração superficial e mecânica, se observarmos o que o Evangelho pede de nós, nossos encontros, cultos rotineiros se transformarão em momentos de alegria, de louvor e de satisfação. E nós teremos mais vitórias sobre o inimigo, sobre suas investidas. Reconheceremos o poder sem igual do Cristo que atua em nós e o adoraremos como o Deus invencível. Que assim Ele nos faça, para a glória de Jesus. Amém.